eu apresento o meu amigo Dr. Joe Crenshaw. Ele é graduado em Ciência Animal pela Universidade do Tennessee. Ele tem mestrado e doutorado e também em Ciência Animal pela Universidade do Nebraska. Ele foi professor associado de Ciência Animal pela Universidade de Dakota do Norte. Teve cargos também como professor associado na Universidade de Dakota e na Universidade de Wisconsin. Ele também trabalhou na ADM, na área de nutrição, foi consultor no Sudeste Asiático em desenvolvimento agropecuário. Atualmente ele é vice-presidente de Serviços Técnicos de Pesquisa e Desenvolvimento da APC, nos Estados Unidos, sediado em Iowa, nos Estados Unidos. É membro da Sociedade Americana de Animal Science e da Associação de Veterinários de Especialistas em Suínos. Ele abordará o tema ingredientes proteicos de alta digestibilidade para leitões. A palestra é gravada e depois, no final, nós entramos com a sessão de perguntas e respostas. Boa palestra. Eu sou Joe Crenshaw. Gostaria de agradecer aos organizadores pelo convite para falar sobre ingredientes proteicos de alta digestibilidade para leitões. Mais volume, por favor. Nós atuei como consultor e sou vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento e trabalhei nos últimos anos em nutrição de animais jovens, nutrição de fêmeas também. Quando nós pensamos no grande problema do leitão desmamado, é exatamente essa depressão de ganho de peso pós-desmame. Então, o leitão é desmamado, ganhou bastante peso na maternidade, é desmamado com 21 a 28 dias de idade, porém, alguns dias depois, nós vemos de uma forma bastante comum esse retardo de crescimento, e os efeitos do estresse do desmame envolve uma série de fatores. E o resultado é a redução do consumo de ração, do ganho de peso, essa depressão de ganho que nós vimos há alguns dias, nós temos maior incidência de diarreia nesses leitões, temos inflamação, principalmente do trato gastrointestinal, temos dano à mucosa intestinal, que também, por sua vez, pode afetar o desempenho subsequente até o abate do animal. Se avaliamos pesquisas antigas, porém ainda aplicáveis hoje, se o animal, o leitão, não ganha nenhum peso na primeira semana após o desmame, ele leva 10 dias a mais para atingir o peso de abate. E quando avaliamos os dados de Paredes e colaboradores 2012, dados de 77.686 animais individuais, e os dados demonstram que 70% do peso corporal final da creche é explicado por peso ao nascer, estação do ano da aparição, peso ao desmame e peso corporal às 6 semanas de idade, 2 a 3 semanas pós-desmame. E 30% do peso de abate é determinado pelo peso corporal final da creche. Portanto, é muito importante garantir o desenvolvimento desses leitões na creche, aumentar o ganho de peso até as 6 semanas,
e promovendo maior ganho na creche. Essa depressão de ganho de peso pós-desmame tem efeitos de longo prazo. E, de uma forma simples, o animal que não ingere ração não ganha peso. Então, usamos a nutrição por fases para otimizar a produção. A ração inicial deve ser altamente digestível, altamente palatável e deve ser fornecida por 1 a 3 semanas após o desmame, se contraponto ao estresse que o animal é submetido. E precisamos dar suporte ao bem-estar e à sanidade animal. E à medida que estamos procurando reduzir a dependência em medicações antimicrobianas nas dietas, se torna cada vez mais importante termos dietas formuladas que sejam altamente digestíveis, com a combinação adequada de ingredientes, para que seja palatável para que os leitões a consumam e ganhem peso. E isso, por sua vez, vai minimizar o desperdício de nutrientes, poluição ambiental e facilita muito o manejo dos animais. Eu trabalhei com produção animal e no início da minha carreira e sempre enfatizamos a necessidade do quão importante era fazer com que esses leitões começassem a consumir ração imediatamente após o desmame, reduzindo vários problemas ao longo da vida e reduzindo a necessidade de medicações e tratamentos. Por que usar fontes de proteína altamente digestíveis no período pós-desmame? É uma transição do leite da fêmea para a ração, com a idade de desmame de 21 a 28 dias de idade. Nós sabemos que a função digestiva ainda precisa se adaptar, ocorre inflamação intestinal pós-desmame até 2 a 3 semanas após o desmame. Ainda há inflamação. E o sistema imunológico do leitão ainda está se desenvolvendo nessa fase. Ainda não está plenamente desenvolvido às 3 a 4 semanas de idade. Então, o período de desmame, principalmente misturando animais de diferentes origens na creche, a exposição a outros patógenos dos outros animais, e esses animais apresentam menor resiliência aos patógenos e ao estresse. Além disso, proteína não digerida que chega ao intestino grosso sofre fermentação e essa proteína não digerida favorece a multiplicação de populações de patógenos no intestino grosso. Quando nós pensamos de fontes de ingredientes proteicos, certamente, maior parte da suinocultura global utiliza farelo de soja, em alguns lugares farelo de canola, de linhaça e farinha de peixe também é utilizada em dietas iniciais de leitão. Leitões, leite, soro de leite, queijo, subprodutos da indústria de laticínios, até mesmo farinha de carne e ossos, subprodutos de avicultura e leveduras podem ser tradicionalmente utilizadas. E esses eram ingredientes tradicionalmente usados quando eu trabalhava com nutrição. Temos proteínas especiais como plasma spray-dried, colostro, proteína do ovo, concentrados proteicos isolados de proteicos, que ajudam nessa transição e principalmente ajudam a evitar esse retardo de ganho de peso pós-desmame.
nós também temos várias fontes de concentrados proteicos, concentrado ou isolado de proteína de soja, por exemplo, que são altamente digestíveis quando comparados ao farelo de soja. Temos produtos de hidrolisados ou fermentados, seja de origem vegetal ou animal, são hidrolisados até determinados pesos moleculares. Então, é importante entender a fonte desse produto hidrolisado, identificar a porcentagem de peptídeos e aminoácidos livres que vão determinar o grau de digestibilidade desse produto. E dependendo da região do mundo em que estamos, pode haver disponibilidade desses materiais. Atualmente, temos áreas que estão sendo pesquisadas, desenvolvimento de proteínas especiais obtidas a partir de fermentação da biomassa, aminoácidos obtidos através de processos de fermentação, culturas microbianas que podem promover a digestão desses produtos. Atualmente também temos muita discussão e trabalhos com proteínas unicelulares de algas ou de leveduras e proteínas de insetos foram desenvolvidas recentemente e certamente estarão mais disponíveis no futuro. E pode haver potencial benefício em usar proteína de inseto em dieta de suínos. Quando pensamos no processamento dos produtos de soja, o objetivo do processamento é reduzir o teor de fatores antinutricionais e melhorar a digestibilidade. Então, a soja, a menos que seja processada por tratamento térmico, nós temos fatores antinutricionais, como inibidor de tripsina ou polissacarídeos, que podem afetar a digestibilidade. E nós sabemos que os processos de extração com solventes foram desenvolvidos ao longo dos anos para a extração do óleo e a produção animal acabou utilizando esses subprodutos da produção do óleo de soja. Desenvolvemos concentrados de proteína de soja, produtos de hidrólise, produtos de fermentação da proteína da soja. Agora, temos soja geneticamente selecionada com baixo teor de oligosacarídeos e temos isolados de proteína de soja que chegam a 80%, que podem ser utilizados como ingredientes na nutrição de suínos. Mas esses produtos foram desenvolvidos principalmente para nutrição humana. Então, quando pensamos em nutrição de precisão, quais são as nossas metas com a nutrição de precisão? Há alguns anos atrás, Pomar, Meldin e Remus, na Holanda, escreveram um livro sobre nutrição de aves e suínos, e que realmente lançou o conceito da nutrição de precisão para melhorar a eficiência de produção. E nosso objetivo como nutricionistas é evitar o superfornecimento ou subfornecimento de nutrientes em relação às exigências do animal. Envolve satisfazer as necessidades de nutrientes ao longo da vida dos animais. E a ideia é sincronizar
sincronizar o fornecimento de energia da dieta com o fornecimento de proteína, melhorando a retenção e utilização da proteína, tanto em suínos quanto aves. E isso exige que seja determinado com precisão o verdadeiro valor nutricional do ingrediente e as respostas fisiológicas a esses diferentes ingredientes. Então, quando falamos do valor nutricional e fisiológico real de um ingrediente, precisamos considerar a eliminação dos componentes nocivos, como a indústria da soja fez, procurando reduzir os fatores antinutricionais através de uma série de métodos de processamento ou seleção genética da soja. E precisamos também entender quais são os componentes funcionais de determinados ingredientes, como plasma, colostro, produtos à base de ovo, que têm componentes funcionais. Então, é preciso compreender o valor desses componentes funcionais também. Então, quando começamos a pensar em nutrição de precisão em detalhes, precisamos entender a cinética da digestão de proteínas. Quando pensamos em digestão de proteínas, pensamos na secreção de enzimas digestivas, qual o efeito sobre a hidrólise enzimática dessas proteínas, o trânsito do bolo alimentar, que pode ser acelerado ou retardado de acordo com o teor de fibra, teor de gordura que temos na dieta, o tipo de fibra pode afetar o trânsito e a digestão, assim como presença de patógenos ou não, coli patogênica, por exemplo, tem efeitos significativos sobre a digestão. E precisamos compreender a absorção de peptídeos e aminoácidos. Não só a proteína é digerida, mas também esses peptídeos e aminoácidos devem ser absorvidos. Precisamos verificar o nível de captação na circulação sanguínea e compreender melhor a fermentação proteica pela microbiota, ou seja, a proteína que não foi digerida pelo sistema endógeno do animal chega ao intestino grosso e vai sofrer fermentação pela microbiota e pode contribuir para a multiplicação de patógenos no intestino grosso. A cinética da digestão das proteínas é muito importante para que possamos sincronizar o suprimento de energia e proteína através da dieta, garantir a disponibilidade de energia para que haja a captação da proteína, dando suporte à produção. E isso melhora a eficiência e a utilização da retenção de proteína em aves e suínos, resultando em melhor eficiência alimentar e menor desperdício, ou seja, a poluição ambiental, menor desperdício de nutrientes para o ambiente. Esse gráfico foi criado na Universidade de Wageningen, na Holanda, mostrando as diferentes taxas de digestão e cinética da digestão proteica, aminoácidos e peptídeos e absorção no plasma. Aqui, o glúten de trigo, plasma suíno, o plasma, peptídeos e aminoácidos do plasma são rapidamente absorvidos comparado com farelo de soja ou a farinha de mosca soldado negra, por exemplo.
Então, é importante conhecer a cinética de absorção dos aminoácidos. Então, glúten de trigo e plasma suíno desidratado foram mais rapidamente digeridos no intestino delgado e menos proteína não digerida passou para o intestino grosso. A digestibilidade da proteína varia de acordo com o segmento do intestino onde ocorre a absorção. Aqui foi avaliada a digestão no intestino delgado. E é importante ressaltar essa revisão recente, publicada na revista Animals, pela equipe da Universidade de Minnesota, incluído o Dr. Pedro Riola, e eles publicaram a revisão esse ano. Leiam esse trabalho. Essa é uma revisão bastante extensa, discutindo como importante medir determinação do real valor nutricional e fisiológico dos ingredientes de ração para suínos. Tem uma revisão interessante, avalia o histórico das ideias sobre proteína bruta, aminoácidos totais, aminoácidos digestíveis e aminoácidos de digestibilidade ileal padronizada. Então, importante para se compreender e determinar os valores fisiológicos e nutricionais dos ingredientes, identificando também os fatores tóxicos e antinutricionais dos ingredientes na nutrição de suínos. Quando pensamos em métodos para a determinação da digestibilidade de proteína e aminoácidos, como é que isso se relaciona à nutrição de precisão? Voltando à terminologia básica sobre digestibilidade, todos nós conhecemos a publicação do INRA da França, CBNA do Brasil, NRC, para as tabelas de NRC para suínos, e essas tabelas publicam valores de digestibilidade, procurando avaliar qual a contribuição para a eficiência alimentar. A digestibilidade ileal aparente. O que nós estamos falando aqui? O consumo de aminoácidos, a ingestão através da ração, a saída de aminoácidos do ilho, dividido pela ingestão de aminoácidos, vezes 100. Isso não mede a perda endógena de aminoácidos no ilho, e os valores de digestibilidade ileal aparente de ingredientes individuais não são aditivos, não se pode somar. Então, não dá para somar esses valores individuais para calcular a digestibilidade total da formulação. Quando pensamos na digestibilidade ileal verdadeira, consideramos a ingestão, a saída do ilho após a digestão no ilho, menos a perda endógena total de aminoácidos no ilho. E dividimos pela ingestão de aminoácidos vezes 100, multiplicando por 100. A perda total de endógena de aminoácidos no ilho mede a perda basal e específica endógena, dependente da dieta. Esse é um processo bastante demorado, bastante cansativo, dependendo da fonte de proteína a ser avaliada, e não existem procedimentos padronizados de rotina para
cálculos para a determinação da perda endógena específica, de acordo com a fonte de proteína. Então, a digestibilidade de aminoácidos ileal standardizada ou padronizada, ou padrão, considera a ingestão de aminoácidos menos a saída de aminoácidos do ilho, menos a perda endógena basal de aminoácidos no ilho, dividido pela ingestão de aminoácidos vezes 100, para termos o valor da digestibilidade ileal padrão em porcentagem. E essa metodologia usa uma dieta padrão, livre de nitrogênio, para medir a perda endógena, e uma dieta purificada com uma fonte proteica testada, e esses valores de digestibilidade ileal padrão são geralmente aditivos, então podemos somá-los para o cálculo da formulação. Então, podemos considerar os valores publicados por grupos científicos, pelas empresas, pelo INRA, pelo NRC, e considerar esses valores para diversos ingredientes de ração. Infelizmente, ainda são muitos ingredientes para os quais não temos muitas informações, como temos para farelo de soja. E faltam valores para os novos ingredientes que são utilizados. E também uma desvantagem é que esses valores podem subestimar a perda endógena total. Então, pode não ser o valor exatamente real, mas é bastante próximo para a maior parte dos ingredientes. Então, precisamos começar a pensar nos novos ingredientes proteicos, novos produtos para os quais não temos uma boa base de dados para avaliar os valores. E há vários métodos utilizados hoje em dia para prever a digestibilidade de proteína e aminoácidos para diferentes ingredientes. Esse trabalho foi publicado no Journal of Animal Science and Biotechnology e discute muito bem vários métodos in vitro para prever a avaliação de proteína e energia. Então, são métodos in vitro que claramente têm um custo muito menor do que estudos de digestibilidade em vivo, e também fala de infravermelho próximo, near infrared, espectrometria e os diferentes métodos para calcular os valores de digestibilidade ileal. E eu acredito que é importante reconhecer o trabalho desses grupos acadêmicos, claro, que fizeram os estudos de digestibilidade em vivo e não pouparam esforços para fornecer informações para a indústria. Então, se analisarmos aqui a digestibilidade de produtos baseados na soja ou proteínas de soja usados nas creches. Nós temos, então, o farelo de soja, nós temos o farelo de soja solvente sem casca, com casca, expelida, fermentada, o concentrado de proteína de soja e o isolado de proteína de soja. Analisando esses diferentes produtos de
de soja, em termos da digestibilidade ileal aparente ou padrão, você vê que a aparente é mais baixa do que a padrão. E o mesmo vale para os aminoácidos, e mais especificamente a lisina, como exemplo. Analisando ingredientes de proteína animal, vemos um padrão parecido, uma digestibilidade ileal aparente mais baixa do que da padrão, os mais usados nessas creches. Também precisamos entender o processamento destes diferentes ingredientes e como isso afeta a digestibilidade. Por exemplo, produtos secos como sangue de origem animal ou plasma, em comparação aos produtos de graxaria, que são usados por uma duração maior, e isso influencia a proteína bruta e o total de aminoácidos e os coeficientes listados aqui em relação aos produtos de graxaria, que têm uma digestibilidade mais baixa quando comparado com produtos mais secos. O processamento térmico e as condições desse processamento térmico podem influenciar a digestibilidade, analisando cada um dos ingredientes. Podemos nos perguntar como ele foi processado, se foi sujeito a um processo menos danoso ou a um processo que use o calor e que poderia alterar as proteínas e seus aminoácidos. Um outro aspecto que nós também geralmente não temos dados sobre esse aspecto é como a idade de um animal afeta a digestibilidade, tanto em termos de dieta como de ingrediente. Animais, no caso, aves mais jovens ou mais velhas. Um trabalho em parceria com a Universidade de Illinois, analisando a digestibilidade de aminoácidos, comparando farinha de soja e plasma spray-dried em aves mais novas. Você vê que com o farelo de soja, a digestibilidade foi bem mais baixa, com 10 dias de vida, quando comparado a 21 dias de vida em relação ao plasma spray-dried, seja com 10 dias de idade ou com 21 dias de idade, a diferença foi pequena. E quando incluímos plasma na dieta de aves com 7 dias de idade, nós vemos uma melhora em termos de matéria seca, matéria orgânica, proteína bruta, após a alimentação com plasma, em comparação com sem plasma. E isso mostra que melhora a digestibilidade em animais mais jovens, quando em comparação com animais mais velhos. E os valores que vocês veem aqui, nessas tabelas da NRC, para os valores de digestibilidade ileal padrão, e nós vemos aqui uma revisão recente, uma meta-análise de 135 artigos, comparando plasma com outras proteínas em dietas para leitões em creche, e vemos que os que receberam plasma, em comparação aos que receberam outras proteínas, apresentaram um melhor crescimento e também, primeiro, uma maior ingestão de ração e, consequentemente, um maior crescimento nos primeiros 40 dias pós-desmame.
e isso geralmente nas primeiras 2 a 3 semanas pós-desmame, o que nos mostra que num estágio mais jovem do animal, nós não temos um quadro muito claro sobre o quanto é mensurado e a digestibilidade ileal aparente de proteínas e aminoácidos em animais mais jovens. Então, a soma dos valores de digestibilidade ileal padrão de aminoácidos por quantidade de ingrediente individualmente é igual a de uma dieta mista. Então, se previsto é igual ao mensurado, então o SID dos ingredientes podem sim ser somados e são equivalentes aos da dieta mista. Agora, se o previsto não é o mesmo valor do mensurado, então a digestibilidade ileal padrão dos aminoácidos não podem ser somados. E também nós sabemos que, dependendo do tipo de dieta, por exemplo, uma que tenha gordura, a gordura aumenta a digestibilidade ileal padrão dos aminoácidos presentes nas dietas mistas. Então, os aminoácidos não podem ser somados no caso de quando o previsto é diferente do mensurado, a não ser que você inclua a gordura, por exemplo. Nós sabemos que os níveis de alimentação têm uma grande influência em vários aspectos. Nós fizemos um trabalho mostrando que quando alimentamos os animais com 0 de proteína, 2,5% e 5%, 2 semanas pós-desmame, eles apresentam menos diarreia e também menos inflamação no tecido intestinal, diminuição do TNF-alfa, quando recebem 5% de plasma spray-dried, e aqui você vê a inflamação intestinal. Já os que receberam, como eu disse, 5% de plasma spray-dried tiveram menos inflamação. Em relação à função da barreira intestinal, nós vimos que os animais que receberam esse plasma spray-dried a 5% apresentaram uma função melhor da barreira. Então, nós recomendamos um mínimo de 5% de plasma durante 14 dias. E, então, isso nos leva a fazer a seguinte pergunta: será que o plasma aumenta a digestibilidade ileal padrão da proteína crua e dos aminoácidos que se originam de outros ingredientes, no caso, para os leitões? Nós temos feito alguns estudos em parceria com a Universidade de Illinois, na pessoa de Anne Bailey e Anne Hans, e nós tentamos responder a essa pergunta: será que o plasma aumenta a digestibilidade ileal padrão a partir de outros ingredientes nas dietas? E, para isso, nós avaliamos os diferentes tipos de dietas, e tanto em termos dos valores previstos, quanto mensurados, em termos de digestibilidade ileal padrão. E fizemos uma diferenciação por região. Nos Estados Unidos, geralmente milho, Estados Unidos e Brasil, na verdade,
milho, farinha de soja, concentrado de soja, como as principais fontes de proteína. Já na Europa, milho, trigo, cevada, farinha de soja e concentrado de proteína. Já na região mais ao norte dos Estados Unidos, no Canadá, muito parecido com a da Rússia, trigo, cevada, farelo de soja e farinha de soja fermentada. Já na região da Ásia, arroz, milho, farelo de soja, farelo de soja fermentado e farinha de milho. Aí, então, nós temos as dietas regionais, os 100% regionais, ou então com a inclusão de 6% de plasma spray dried, mais 94% da dieta daquela região. 2 grupos, machos castrados, 30 machos castrados com canulação ileal e com 35 dias de idade. Esses animais pesavam uma média, a média corporal de peso, 9,3 quilos. E aí 10 a terceira Euden Square, com 5 dias de adaptação e 2 dias de coleta. Quando medimos a proteína crua em termos de digestibilidade ileal padrão, comparando 0 ou 6% de adição de plasma spray dried, nós vimos uma melhora da proteína bruta, perdão, nós vimos que os principais efeitos foram da proteína bruta, houve uma interação, especialmente na região do Canadá, uma taxa de digestibilidade padrão da proteína crua, proteína bruta, perdão, mais alta. Em relação à lisina, a diferença não foi tão grande, a diferença entre plasma e as outras dietas, em termos de lisina, há uma certa diferença, porque ela aumentou em todas as regiões quando o plasma foi incluído na dieta. Metionina, também vemos uma interação entre plasma e região. Novamente, a região do Canadá teve um aumento da metionina, a treonina também, triptofano e os outros aminoácidos que nós analisamos. Então, pensando na variância entre mensurado e previsto dos valores de digestibilidade ileal padrão com plasma, não há uma diferença nas dietas dos Estados Unidos, não há diferença entre o mensurado e o previsto. Aqui na europeia nós temos lisina, todos os aminoácidos das proteínas tiveram valores bem mais altos e não houve diferença na Ásia. Então, para resumir e concluindo, graças a esse estudo sobre a digestibilidade ileal padrão, o mensurado versus o previsto em dietas com plasma, a plasma foi incluído nos dietas nos Estados Unidos, Europa e Ásia.
E esse plasma, ele veio a se somar às dietas. Já no Canadá, a importância ou a significância da inclusão do plasma foi menor. E, então, nas dietas no Canadá, isso, na verdade, não pode ser somado. Nos ajuda a entender diferentes combinações de ingredientes nas dietas podem, sim, influenciar os nossos valores de digestibilidade ileal padrão, no sentido de que faz sentido associar a dieta ao plasma, porque ela traz, sim, benefícios. E, desta forma, nós conseguimos capturar o verdadeiro valor do plasma nessas misturas. Então, o estudo sugere que a função digestiva melhora quando associada ao plasma. Continuamos trabalhando, estudos em andamento, para estudarmos o impacto do plasma sobre energia, cálcio, fósforo, a digestibilidade do plasma, do cálcio, do fósforo, em dietas mistas por região. Então, nos comentários finais, as rações altamente digestíveis são importantes para ajudar a superar o estresse do desmame, tanto no curto prazo como no longo prazo. Isso enfatizando a importância de que os leitões comecem a comer e a crescer logo após o desmame para minimizar o atraso no crescimento e realmente capturar o verdadeiro, o valor real dessas rações que nós estamos tentando produzir. A determinação precisa dos valores de digestibilidade padrão dos aminoácidos para ingredientes, precisamos entendê-los melhor, sempre com o objetivo de melhorar as fórmulas ou formulações nutricionais por precisão, o que por si levaria a uma produção mais eficiente. E também precisamos adquirir um melhor conhecimento dos componentes deletérios e funcionais dos ingredientes que continuam sendo desenvolvidos. E eu recomendo que vocês leiam o paper escrito pelo pessoal da Universidade de Minnesota. Eu gostei muito da maneira como o grupo redigiu o paper, acho que é muito importante. Como conseguir uma dieta que capture mais valor. Foi feita toda a due diligence para determinar se a precisão foi atingida em termos de digestibilidade ileal padrão dos aminoácidos para melhorar a produção e a eficiência da ração. Desta forma, eu gostaria de agradecê-los e terei o maior prazer em responder quaisquer perguntas. Thank you, Joe. Obrigado, Joe. Você me escuta bem? Ótimo. Excelente apresentação, muito obrigado por estar aqui e falar sobre todos esses assuntos. Temos 10 minutos para perguntas e respostas. Eu tenho uma para você. Na área de nutrição de precisão e a idade ao desmame, são duas perguntas em uma só pergunta. A idade ao desmame afeta as demandas e a necessidade para proteínas especializadas ou não? Se analisarmos os dados disponíveis,
essas meta-análises que foram feitas, analisando as diferentes idades ao desmame, os leitões continuam respondendo bem ao plasma, e um dos motivos disso é porque, mesmo em suínos mais velhos, ou que desmamaram quando mais velhos, 10 a 14 dias pós-desmame, eu acho que a quantidade de nutrientes poderia ser um pouco mais baixa para um suíno mais velho do que para um mais novo. A importância de estimular o consumo alimentar nos primeiros 28 dias, ao invés dos primeiros 18 dias, é muito importante. Se analisarmos na região da Europa, os países europeus estão desmamando os leitões aos 4 dias de vida, não, na verdade, 14 dias de vida, até mesmo 28 dias de vida. Ainda usam o plasma, spray dried e outros ingredientes para fazer com que esses leitões comecem a comer como acontece na Europa, quando eles estão tentando tirar os antibióticos, remover o óxido de zinco, ou tirar os antimicrobianos que nós usamos há muitos anos. Eu imagino que o mesmo esteja acontecendo no Brasil. Isso sempre com o objetivo de reduzir o uso de medicamentos. Você conseguir elaborar uma dieta altamente digerível, minimizando a quantidade de proteína não digerível aos 18 dias ou 28 dias, eu acho que isso seria o ideal para que esse leitão dê conta do estresse, do desmame. Foi uma resposta longa, né? Então, eu acho que é sim necessário uma proteína adicional na forma de plasma para fazer com que esses leitões comam e cresçam e se adaptem e consigam superar todos os desafios. Ótimo. Mais uma pergunta sobre as diferenças na digestibilidade dos aminoácidos das proteínas, comparando animais com 21 a 27 dias de idade e animais em terminação. Eu acho que o ponto que eu quis levantar é os valores de digestibilidade com farinha de soja, farelo de soja, por exemplo. Eu tenho resultados, assim, em média. Muitos desses estudos foram feitos em suínos do tipo Gora, que tem uma digestibilidade melhor, porque o sistema gastrointestinal deles é mais maduro. Eu imagino que o mesmo acontecerá com os suínos saudáveis, porque se isso aconteceu com as aves, por que não poderia acontecer com os suínos? Quando pensamos do ponto de vista fisiológico, geralmente esses animais já estão maduros, já têm uma boa digestibilidade. Mais uma pergunta.
Por que a inclusão de lipídios na dieta aumenta a digestibilidade de alguns aminoácidos? E eu até expandiria essa pergunta, uma pergunta do professor Urbano, de Piracicaba. Por que a inclusão dos lipídios e do plasma aumenta a digestibilidade? Eu sei que os aminoácidos são quebrados pelos lipídios. Por que isso acontece? Tanto com o plasma como com a gordura. É devido à cinética. De forma geral, você acrescenta gordura tem a ver com o trânsito e também o armazenamento de gordura no corpo do animal. E isso, se você usar radiopacidade no ilho, você vê que há uma diferente absorção comparado com dietas com fibra, isso dependendo do animal. But, whether it's insoluble or soluble fibers, that can actually increase gut motility and rate of passage. So you got to really think pretty hard about the physiology of what's happening with rate of passage in these animals. And I think some of the work that Dr. Chen over in the Netherlands, that paper kind of talked about that a little bit. I thought it was very, very interesting that they're looking at not only uptake of amino acids into circulation in the plasma, and the rate of uptake is different, kind of depending on the protein source you're feeding, but we need to also be able to then match that uptake with the right energy uptake as well. And so I think one of the things we're kind of looking at with University of Illinois project we've been working on is trying to get that whole package of information pulled together so we can really kind of hone in more on how do we maximize that efficiency and synchronize the nutrient uptake of both energy and protein, because you got to have both there to really get good protein retention and utilization by the animal. And that's going to help us more fine-tune diets to improve our feed efficiency. And I go back in my young days, we were happy to have a feed efficiency of 3.8 weaned to market, and it's down to 3.2 or something like that. So it shows that there's been genetic improvements, of course, too, but also I think kind of brag on our nutritionists that we've made a lot of headway since my young days. Yeah. And Joe, thank you. And one last question. We ran out of time. I ask you to be short on this one. This is from Leandro Hackenhaar down up in Germany. He's asking us if considering the restriction of antibiotics and zinc oxide in several regions of the world already, they're getting in and will come probably even in Brazil. What is your opinion on diets with low crude protein and amino acids? And if in these cases would be some sort of compensatory gain? Certainly, a lot of the mentality has been to feed, lower protein, higher, amino acid formulated diets. And I think, when you get to compensatory growth, I think it never really truly occurs. We've got that post-weaning growth lag already. If you think about
how many days it takes those pigs to get back to the intake, dry matter intake they were consuming while nursing the sow. It usually takes, up to 10 days or more for them to get their feed intake back up, even if you're, Ele, se pensamos o tempo que o leitão volta a recuperar o consumo de matéria seca após o desmame em relação ao que consumia da matriz, esse ganho compensatório realmente jamais ocorre, porque o que pode acontecer o animal acaba ficando menos eficiente na utilização de nutrientes. E quando pensamos na função digestiva desses leitões, se fornecermos demais logo no início, acabamos causando mais problemas do que ajudando. Então, essa ideia do peso, do ganho compensatório, eu não acredito que isso realmente ocorra. Com isso, Dr. Joe Crenshaw, muito obrigada, foi um prazer passar esse tempo consigo, agradeço a plateia, muito obrigado a todos por assistirem essa sessão do CBNA. Agora teremos um intervalo e voltaremos às 16h. Muito obrigado, John, muito obrigado, plateia.